E nós estamos aqui gravando esse podcast para informar você, mulher, que nós temos grandes novidades. E as coisas acontecem muito rápido, as mudanças acontecem rápido. E é por isso que nós decidimos trazer um pouquinho para você o que vai acontecer nos próximos dias. E eu estou aqui com uma convidada super especial, que eu tenho a honra de apresentar, porque a nossa conexão, eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E nós estamos aqui para conversar com você a respeito disso, de um evento que está vindo aqui agora para movimentar você, mulher, para tirar você do marasmo, tirar você da inércia e fazer você se movimentar. Não é à toa que o nome é Mulheres em Ação. E é por isso que eu trouxe aqui para você conhecer um pouco mais de Messia Honorato. E claro que eu peço para ela se apresentar, porque com certeza ela vai falar muito melhor quem essa mulher poderosa é. Essa mulher em ação, em movimento, de constante transformação, mas com muita consciência de mim mesma, de onde eu quero chegar e quem eu quero levar comigo nessa nova etapa da vida, porque eu acredito que as bênçãos, elas transbordam em torno da gente. E tudo aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá por um propósito, não só para impactar a minha vida, mas também para impactar a vida de mulheres que eu identifico e que outras ainda se identificam comigo. Então, a partir disso, eu comecei a desenvolver um trabalho com pessoas, com mulheres, com foco em liderança feminina, e encontrar a essência dela dentro dessa liderança e ressignificar não só a vida profissional, mas pessoal, com foco em resultados, né? Porque temos muitas mulheres que ainda estão buscando e muitas estão ficando pelo caminho, mesmo com tanto potencial, porque estão cansadas de irem por caminhos errados ou de estarem sempre aceleradas, buscando, e não é o ritmo que vai lhe levar lá. Às vezes é melhor você parar e olhar para o caminho do que você seguir por qualquer caminho de todo jeito. E isso passa também pela autoconfiança, entender que o seu propósito tem um tempo para acontecer, mas que nem sempre precisamos estar paralisadas diante desse tempo, mas com elaboração de estratégias, até chegar ao poder da ação. E o que agir. É que você precisa? Você precisa de um método. Então, nós desenvolvemos esse projeto para alavancar o seu negócio, para fazer com que você realmente alcance os seus objetivos, que você chegue onde você precisa chegar. Porque eu costumo dizer, Messia, que Deus ele já traçou a nossa rota antes da fundação do mundo. E o que Deus faz é tão completo. Por que a gente demora tanto a alcançar? Por que a gente demora a alcançar os nossos objetivos? O que é que você interpreta com relação a isso? Primeiro, nós temos que entender que Deus nos fez de forma única e individual. E que Deus não erra. Mesmo seu perfil sendo diferente de outras mulheres que talvez até lhe inspire, mas o seu é único. E é através do seu jeito, das suas características, que você vai chegar a alcançar o seu potencial dentro daquilo que Deus lhe fez para ser, sem se negar, sem precisar estar se espelhando em pessoas que pouco ou nada têm a ver com você. E aí você foge das suas características naturais, e aí é onde você perde força, é aí onde o cansaço chega, é aí onde a falta de motivação vai trabalhando em reduzir aquilo que você tem natural em você. Então, quando nós sabemos quem somos e entendemos que temos um propósito, e que esse propósito vai ser gerado através da ação, aí sim, a gente começa a entender que paquerou com o caminho certo para agora adentrá-lo e agir. E é tão bom quando a gente entende a nossa identidade, sabe quem nós verdadeiramente somos, para a gente poder alcançar o nosso objetivo. Porque, como você falou, muitas das mulheres que estão nos ouvindo agora, elas estão se mirando em outras pessoas. Elas estão querendo ter o que outras pessoas têm. Talvez por achar bonito, talvez por ser um lugar desejado. Mas quando você entende, mulher, que o seu caminho ele é único, como a Messia acabou de falar, seu caminho é único e você pode alcançá-lo a partir do momento que você
se afirma como você é, quem Deus lhe fez para ser. Você descobre que é a sua essência, que são as suas qualidades, que são as coisas que fazem com que você seja quem você é, única, assim como a sua digital. E aí você começa a ter autoestima, que é a capacidade que você tem de se gostar, de se estimar por aquilo que você faz. Aí você consegue descobrir o verdadeiro apoderamento. E você entende que o que faltava para fechar essa gestalt era resultado. E é por isso que a Mércia está aqui comigo nessa jornada para mostrar para você que você pode alcançar o seu resultado quando você também percebe quem você é de fato. Exato. Que ela trabalha com uma ferramenta que é incrível, que é o DISC. Essa ferramenta, ela vai falar um pouquinho sobre essa ferramenta, que é o que a gente vai usar nesse workshop que está esperando por você, para você começar a entender que esse processo, ele já está pronto para você. Você só precisa vir e participar desse evento, que vai ser incrível. E eu já vou falando para você, que eu sei que você está curiosa. Dia 16 de maio, a gente vai ter um grande evento de transformação, Mulheres em Ação. E agora eu quero que a Mércia dê um pequeno spoiler de uma das ferramentas que ela vai utilizar também nesse grande dia, para que você entenda quem você nasceu para ser. Primeiro, desmistificar algumas coisas que parece que a mulher, para empreender, ela tem que ser uma mulher muito forte, muito ousada. E às vezes tem mulheres que têm um perfil diferente, um perfil único, e que não deixa de ser criativo, que não deixa de ser ousado, mas, como eu falei, diferente. E você só consegue se identificar com isso quando você percebe quem você é. Então, é natural meu, o perfil comportamental é conforme, por exemplo, ele precisa de métodos, ele precisa entender, precisa tudo fazer sentido com base em técnicas, em conhecimento. E aí você começa a se compreender dentro disso e tem um potencial enorme na liderança desse perfil. Porém, desse perfil, da forma que ele é. Olha que lindo! E quando nós descobrimos e percebemos isso, e aí vem um entendimento completo daquilo que você tem um potencial para se tornar, para desenvolver a partir daquilo do seu perfil comportamental. E aí é um método que o DISC vai nos trazer uma clareza para lhe mostrar as cartas. Mas vai ser justamente o jogo de como usar essas cartas que aí vai destravar o seu potencial. É a mágica. É a mágica da ação. A mágica que nós trazemos através desse método é o quê? É você ter clareza do jogo para saber utilizar suas cartas de forma certa, na hora exata, no momento que vai de fato te gerar resultados. Então, com foco em resultados, com foco numa ação que de fato venha trazer para você, dentro da sua individualidade, despertar o seu melhor, que já está aí, mas muitas vezes não é percebido, porque o que é admirável é totalmente diferente daquilo que somos, e não deixa de ser errado, porém só vai servir para você se você utilizar conforme você é. Nossa, não como a outra pessoa. Essa frase foi perfeita, perfeita. Repete pra gente, porque eu amei. O fato da pessoa não ser quem ela pensa que ela é, porque ela tá se espelhando em alguém diferente. Então ela nunca vai conseguir trazer para ela o resultado igual. Porque para que eu tenha os meus resultados, isso passa por mim, passa por quem eu sou, passa pela minha capacidade de desenvolver os métodos necessários para que eu possa alcançar os meus objetivos. Porque o propósito é claro, e a Linda vai trazer isso lindamente, através desse conhecimento de si, da clareza do que é que muito se fala em propósito, e muita gente me pergunta assim, Mércia, o que é propósito? Eu acho que eu não tenho um propósito, porque ele é tão óbvio que muitas vezes foge dos nossos olhos, porque a gente está buscando tanta coisa grande ou tanta coisa diferente do que somos, que não conseguimos identificar aquilo que já temos como essencial para vivermos o nosso propósito. Na verdade, eu penso que há muitas pessoas acreditam que o propósito é como se fosse um lugar que elas precisam chegar. E não é isso. O propósito, ele nunca você vai continuar
vivendo, e aí lá no final da vida você vai se olhar e você vai dizer que cumpriu vários propósitos. Não é um local, não é uma coisa que você almeja chegar. É o seu caminho, é a trajetória que você está construindo. Então, e muitas pessoas ficam nessa dúvida do que é o propósito, qual é o meu propósito. Gente, um grande sinal do seu propósito é a sua dor. A sua dor, ela se conecta muito com o seu propósito. E você entendeu que não é um lugar que você vai chegar? São as coisas que você vai plantando durante a sua vida, as suas experiências, as pessoas que você conhece, os ambientes que você frequenta. Tudo isso vai fazer com que você se aproxime cada vez mais do seu objetivo de vida. Não é um lugar que você vai chegar, são coisas que você vai conquistando no caminho. Por isso que a gente tem que ter clareza do que é propósito, clareza de quem você é, para você poder alcançar esse propósito. E aí nós temos a combinação completa e encerraremos com marketing para a gente poder colocar em prática, em ação, como que você vai precisar se posicionar a partir de agora. Porque a ação nada mais é do que aquilo que realmente vai lhe trazer resultado. Nós vimos hoje muita gente exausto de buscar, bater, e parece que nada dá certo. Então eu tenho visto mulheres exaustas, tenho visto homens, eu tenho visto casamentos fracassando por conta dessa busca incansável que parece ser tão frustrante na vida de muitas. E por quê? Porque falta clareza daquilo que é tão nosso, que é a nossa individualidade. Então, o nosso projeto, nosso método é para poucas mulheres. Mas é para mulheres que querem, de fato, ter ação efetiva na sua vida. Não está agindo de todo jeito, correndo para todos os lados. Que já está cansada dessa busca, mas que precisa se reconectar com ela, não só para conhecer sua essência, mas para ressignificar sua trajetória. Porque nós precisamos olhar de forma individual. Quando a Linda bem falou sobre propósito é o ponto de partida da nossa vida. Tem o foco do dia que você nasceu, do nome que você tem, da família que você veio, do lugar onde você nasceu. Tudo isso precisa ser visto com um olhar único. Por isso esse método infelizmente, ainda não é para todas as mulheres que querem, mas são para todas as mulheres que estão se sentindo tocadas por nossa fala. Porque, de fato, aí está seu propósito gritando dentro de você, que esse é o caminho. E se você está aqui conectada nesse canal agora, ouvindo essa mensagem, é porque é para você sim. Então, não deixe a oportunidade passar, porque tem muitas coisas que passam aí na sua timeline e você não está prestando atenção devida. Então, presta atenção agora e a gente já vai colocar o link aqui à disposição de vocês, para que vocês possam já agendar. O dia 16 de maio vai ser um dia que vai transformar a sua vida. E eu quero lhe convidar a estar comigo, Linda Mascarenhas e Messi Honorato, Marcelo Martins, nesse grande evento que vai ser uma transformação de vida para você. Então eu te espero. Vem conosco. E agora a gente vai trazer o terceiro elemento desse grande evento, que é o Marcelo Martins. Então ele vai estar aqui com a gente agora para conversar um pouquinho do que você vai obter nesse grande evento do dia 16 de maio de 2026. Então, nós decidimos nos unir com um propósito bem determinado de transformar você mulher, de trazer um plano de ação completo, com começo, meio e fim, para que você possa entender o caminho que você está trilhando. Talvez não seja o caminho ideal, mas você vai poder ter uma análise perfeita disso. E é por isso que agora, com Marcelo Martins, ele vai se apresentar para você, para que você entenda quem você vai se conectar a partir de agora. Oi, Linda, tudo bem? É um prazer estar com você, estar com a Messi nesse evento que vai ser fantástico. Eu sempre falo que você tem que ser, você tem que fazer para depois você ter. Nesse evento, basicamente, nós vamos trabalhar esses 3 elementos para que mulheres, pessoas que querem ser empreendedoras, que querem mudar de vida, possam conseguir fazer isso. Mas sem aquela falácia, tá? Se você está querendo um evento motivacional, olha, pelo menos da minha parte não vai ser motivacional, mas vai ser uma motivação para você mudar de vida, para que você possa
reconstruir o seu caminho. Eu conheço muitas mulheres que de repente perderam o marido, que hoje estão com um filho pequeno, pessoas que perderam o emprego, pessoas que empreendem. Tipo, eu lembro da minha mãe vendia artesanato depois que meu pai faleceu, tudo, e ela tinha uma dificuldade muito grande para conseguir fazer essa venda. Mas como é que a pessoa vai conseguir fazer essa venda? Então, fui passando algumas dicas, algumas toques para ela, e hoje nós temos algo chamado mercado digital. E o mercado digital faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. E é essa parte que eu vou mostrar para as pessoas, que não existe almoço grátis, mas existem alguns pontos, não vou dizer fórmulas, mas alguns métodos que podem fazer que você consiga ter um resultado superior ao que você está tendo hoje. Eu acredito que todo mundo quer ter um resultado melhor. E o bom de você falar isso, Marcelo, porque eu trabalho com empreendedorismo feminino, eu já tenho um método, né, para ajudar mulheres a empreenderem, mas primeiro o despertar. E você fecha esse grande movimento do curso, né, do método LF12 para garantir que a mulher tenha o resultado também depois. Porque não adianta só você ter um produto e colocar ali no Instagram. Você precisa primeiro entender quem você é, que é essa minha parte, e com o Marcelo Martins você vai poder colocar em prática, em ação, para que te traga resultado. Porque não adianta nada você querer vender sem vender, né? Você faz um Instagram lindo, maravilhoso, bonito, cheio de fotos, mas e o resultado? Você está conseguindo faturar com o Instagram? Ele está conseguindo te trazer o resultado que você precisa? Então você entendeu que você não pode ficar de fora desse evento, que vai ser um workshop completo, com ação prática, para você sair de lá já com as diretrizes para potencializar o seu negócio e ser quem você nasceu para ser. Não adianta você querer ficar escondida atrás de uma figurinha no Instagram. Você precisa realmente entender que você é a raiz do seu negócio. Você também. E eu queria que você tirasse essa ideia das pessoas que às vezes elas não querem aparecer nas redes sociais porque elas ficam com vergonha, querem só mostrar o produto delas. Como é que isso funciona no marketing digital? Linda, olha só como é interessante. Geralmente as mulheres são muito cobradas, seja pelo cônjuge, ou tem inclusive também os homens são cobrados com relação a isso aí, algo chamado resultado. Geralmente você tem uma pessoa que nunca teve resultado na vida, mas está cobrando outra pessoa ter resultado que ela não teve na vida. Então é bom que vocês vão trabalhar essa parte aí, para essa inversão de valores que as pessoas possuem, nós podemos diminuir com relação a isso. E o problema da pessoa não querer aparecer é isso. A pessoa tem uma baixa autoestima, a pessoa nunca foi estimulada, a pessoa quando começa a ter um resultado, a pessoa, de repente, a pessoa que está do lado dela está dizendo, não, olha, sábado e domingo, não, sábado e domingo você tem que ficar em casa, não pode fazer. Eu vejo muitas corretoras tendo esse tipo de problema. Quer ver outro ponto muito legal? Eu vejo pessoas que montaram o seu Instagram, não querem aparecer, mas não precisa aparecer. O mercado mudou completamente. E as pessoas ficam procurando o quê? Fórmulas mágicas. É aquele guruzinho novinho, tudo, que está querendo tá fazendo o seu trabalho, mas ele só tem uma visão parcial da história. Desde 93 eu trabalho com vendas. E eu trabalhei muito tempo com venda direta. Foram milhares de pessoas que a gente trabalhou, entre elas muitas mulheres empreendedoras, e a gente via a dificuldade que essas pessoas possuíam de palestrar, de oferecer um produto, principal, de ter sucesso. Você quer ver uma mulher ter problema? É ela ter sucesso e ela começar a ter problemas no relacionamento. Sim. O sucesso incomoda as pessoas e evidentemente nós vamos trabalhar isso. Agora eu digo, não tenha medo do sucesso, porque olha, Deus não faz lixo, Ele só faz coisas boas e Ele fez você para prosperar e ter resultado. Agora é claro, não vai fazer como aquela pessoa que chegou na igreja, no seu templo lá e fez aquela oração. Ó Deus, a vida está tão difícil, me dê forças para aguentar esse monte de gente que está no SPC me perturbando. Me dê forças para aguentar a batida do carro. Me dê forças para eu agora aguentar todo dia ônibus e metrô, já que eu perdi meu carro. A pessoa tem que saber orar. Então, se você tem que orar, ore positivo. Deus, olha, me dê um carro novo. Olha, eu vou fazer a minha parte. Agora, eu sei que você já fez a sua, então eu vou fazer a minha e vou me comprometer com você. Então, esse compromisso é que nós estamos tendo agora, dia 16 de maio, com as pessoas, onde ela vai aprender a ser, ter e vai começar a fazer. A rede social alavanca, você pode ter negócio no mundo todo. Eu vejo pessoas, eu trabalho com semijoias, então tem a nossa comunidade das auroras boreais, e eu vejo as auroras
começando de pouquinho, com medo. Eu vejo uma pessoa que até disse, Marcelo, eu estava pensando em montar minha loja, eu revendia para uma pessoa e agora estou querendo revender direto, porque a pessoa que me entregava produtos não está mais entregando. Mas eu estou com medo. Mas medo do quê? Você já tem sucesso, seu produto é bom, você já tem um fornecedor, a pessoa não está mais nem atendendo os clientes antigos dela. Por que você não atende esses clientes? Você não conversa com ela? Mas o que é que está faltando? De repente, aquele start, um impulso que a pessoa está precisando. E esse impulso, de repente, pode ser o primeiro passo para uma grande carreira de sucesso. Agora, você tem que se mexer. Se você ficar em casa só pensando, não vai dar resultado. Se você ficar em casa lá na frente da TV fazendo rua, glu, glu, também não vai dar resultado. Você vai ficar motivado, vai ficar alegre. Mas quando vier a primeira conta, quando vier o primeiro problema, quando sua mercadoria extraviar, o que é que você vai fazer? Quando seu Instagram for bloqueado porque você fez errado, quando seu WhatsApp cair porque você não sabia, você disparou spam, que a gente vai conversar muito sobre não disparar spam, muito sobre as técnicas de tanto de negociação online como negociação offline, você tem que ter a técnica. Pessoas que não sabem vender, não conhecem muito bem o produto, não conhecem o mercado ou não conhecem as técnicas de venda. Quando você resolve esses 3 problemas, você não tem problema com venda. E é isso que no dia 16 de maio nós vamos conversar com vocês. E pegando esse gancho do Marcelo, que eu quero mostrar para você que Deus, ele pode ser o seu sócio, mas Deus não gosta de sócio preguiçoso. Então, a partir do momento que você tem a ação, você vai conseguir os resultados. Você entendeu que nesse dia a gente vai tratar a partir da sua identidade até a forma de você se posicionar nas suas redes sociais, usar o marketing digital ao seu favor? Então, a gente vai pegar da raiz até o fruto. Você vai poder ter um resultado num dia incrível, um workshop do começo, meio e fim para você crescer no seu negócio, para você prosperar, porque foi para isso que você nasceu. Deus ele não fez você para ficar mendigando coisas, ele fez você para prosperar. E para você prosperar, você precisa ter uma ação. E a primeira ação que você vai ter agora é clicando aqui nesse link e já fazendo a sua inscrição, porque as nossas vagas são limitadas. Só para mulheres que realmente entendem quem elas são e o que elas nasceram para ser. Porque, como você falou sobre a pirâmide, né? A pirâmide de Maslow, ela vai ensinar você a ser, fazer e ter. Porque se você não entender quem você é, não fizer o que você precisa fazer, jamais você vai ter o que você quer ter. Porque nada vem de graça, né? Como ele disse, não tem almoço grátis. Você precisa fazer a sua parte e nós estamos aqui. Eu, Linda Mascarenhas, Messi Honorato e Marcelo Martins estamos dispostos e determinados a transformar a sua vida nesse dia emblemático que será o dia 16 de maio, e você precisa estar conosco, e eu aguardo você. E olha, que seja o start da sua vida, porque esquecendo das coisas que atrás ficam, nós avançamos para o alvo, rumo ao destino, tá? Então, foque, dia 16 de maio, se prepare por um dia de aprendizado, ok? Até a próxima!